Em outubro, teremos eleições municipais. De acordo com a Justiça Eleitoral, o número de candidaturas indígenas tem aumentado desde as eleições de 2016. Mas, apesar desse crescimento, a representatividade desses povos ainda é baixa. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. 2024 é ano de eleições municipais. Mais de 152 milhões de brasileiros devem ir às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Uma oportunidade de ampliar a representatividade das minorias como os indígenas. Isso vale tanto para votar e ser votado. Você sabia que o primeiro indígena eleito no Brasil foi Juruna Chavante antes da Constituição Federal Brasileira? Você sabia que depois de Juruna Chavante demorou mais de 30 anos para eleger candidaturas indígenas no Congresso Nacional? Você sabia que somente em 2019 foi eleita a primeira mulher indígena no Congresso Nacional, Joênia Wapchana? O número de candidatos que se autodeclararam indígenas cresceu desde 2014, quando a Justiça Eleitoral começou a computar informações de cor e raça no registro de candidatura. De acordo com o TSE, atualmente há 320 etnias indígenas cadastradas na Justiça Eleitoral. E o eleitorado indígena equivale a mais de 73 mil cidadãos, ou seja, 0,05% do número de votantes no Brasil, que tem mais de 152 milhões de eleitores. Em 2020, as eleições municipais registraram 1.721 candidaturas autodeclaradas indígenas, um crescimento de 11% em relação ao pleito anterior, de 2016, com 1.546 perfis semelhantes. Em 2020, o estado do Amazonas registrou a maior quantidade de candidatos autodeclarados indígenas, com 467 concorrentes nas diferentes disputas, prefeito, vice e vereadores. Mato Grosso do Sul estava em segundo lugar, com 202 candidatos indígenas. Em 2020, apenas 9% dos concorrentes ao cargo de vereador conseguiram ser eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa Municipal, o equivalente a 181 indígenas, 13 a mais que em 2016. Já o número de lideranças indígenas nas prefeituras cresceu de 2016 para 2020. De 10 vice-prefeitos e 6 prefeitos para 12 vice-prefeitos e 8 prefeitos. O número ainda não é suficiente para dar voz e visibilidade a um grupo com tantas demandas. A sociedade brasileira agora precisa também refletir que o Brasil que começa por nós, mas ao mesmo tempo demorou tanto tempo, está tão atrasado para a presença indígena em diversos lugares. Por isso que a Justiça Eleitoral tem organizado diversas formações para pensar, sobretudo, a importância de ter indígena em todo lugar. E agora a gente vai repercutir esse assunto ao vivo de forma remota com a juíza eleitoral no Amazonas, Andréia Jane Silva de Medeiros. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Rafaela, muito obrigada aí por levar, né, essas informações aí ao telespectador da TV Justiça. Muito obrigada, senhora, pela participação aqui, a gente falar sobre esse tema tão importante, né, sobretudo em ano eleitoral. Bom, nós vemos um crescimento significativo de 2016 para cá nos candidatos que se autodeclaram indígenas. É o resultado de um trabalho, esse aumento, ou vem surpreendendo os senhores? A questão não é muito surpreender. Por quê, Rafaela? Porque é o resultado de um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos pelas instituições, pelo TSE, pelos TREs espalhados pelo Brasil, e bem como pela própria luta dos povos indígenas para vencer essa invisibilidade social também nessa parte político-eleitoral do nosso Brasil. Então, é uma conjunção de fatores que vem elevando esses números de candidatos e candidatas e, principalmente, de eleitores indígenas. O TRE vem realizando, né, um trabalho muito bacana ao longo dos últimos anos, com um trabalho de conscientização, de comunicação, afinando esse diálogo, né, entre o tribunal e os povos indígenas, indo até as aldeias
Inclusive, nós temos imagens, eu vou pedir para daqui a pouquinho o nosso diretor apresentar para a gente. A senhora, por favor, explicar para a gente como essas iniciativas vêm sendo desenvolvidas. Bom, o próximo pleito é um pleito municipal, então o TRE Amazonas vem desde o ano passado já trabalhando e já mapeando essas comunidades indígenas. Então, início desse ano, o TRE, numa grande ação, foi até o Vale do Javari, a terra indígena Vale do Javari, e visitou 21 comunidades indígenas para fazer o cadastro eleitoral. Então, nós temos aí o serviço de transferência eleitoral, de encontrar esse jovem indígena de 16 anos para fazê-lo vir tirar o título e se tornar o eleitor. Uhum. E dentre todo esse atendimento, nós conseguimos aí aumentar bastante o número de eleitores indígenas dentro do Vale do Javari. Para você ter uma ideia, Rafaela, no ano de 2016, foi o primeiro ano em que teve a primeira eleição municipal que teve a participação desse povo indígena, desses povos indígenas do Vale do Javari. E o TRE, nessas ações, implementou 5 sessões eleitorais dentro do Vale do Javari. E, como resultado, na primeira eleição municipal em 2016, a Câmara Municipal ficou constituída de 60% indígenas e vieram ainda a fazer o presidente da Câmara. Então, o estado do Amazonas é um estado indígena, o maior estado indígena do país, e a gente precisa mostrar isso também nas urnas. Doutora, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de identidade, reconhecimento, também fortalecimento da democracia, né? Isso? O que isso significa na prática para esses indígenas e para o país? Significa um passo a mais nessa luta que eles vêm travando há 500 anos contra essa invisibilidade. Uhum. Então, os povos indígenas, não só os aldeados, mas os que estão nas grandes cidades, necessitam serem vistos sob o ponto de vista do Estado Democrático de Direito, de representatividade, mas também sob o ponto de vista social, da sociedade brasileira. Então, tudo isso é parte dessa luta que vai tendo esse resultado que, ano a ano, como foi mostrado nos números aí dos eleitos, vai crescendo essa representatividade e vai levando também a Justiça Eleitoral, através dos TREs, a implementarem essas ações de procura e de acesso à Justiça Eleitoral desses eleitores e futuros candidatos. A gente fechar, doutora, aqui rapidinho, os senhores preparam alguma ação específica, mirando já no pleito de outubro? Sim, o TRE Amazonas, toda a preparação de eleição é sempre uma grande ação. Mas aqui no TRE Amazonas, pelo fato de sermos o maior estado brasileiro, de estarmos inseridos dentro da floresta amazônica e ainda a eleição ocorrer dentro do regime de seca dos nossos rios, existe toda uma preparação e toda uma logística que tem que ser preparada para não só encontrar esse eleitor, mas levar a urna até ele. Imagina que numa comunidade no Vale do Javari se leve 12, 15 dias para chegar à sede do município. Então, não há como esse eleitor nem financeiramente chegar à sede do município para votar. Então, o que o TRE faz? Está levando até essas comunidades as sessões eleitorais. E é um trabalho árduo, né, doutora? É um trabalho árduo, mas que os senhores estão cumprindo com maestria, viu? Muito obrigada. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo é trabalhar com os servidores do TRE Amazonas, trabalhar com muito amor na realização
daquilo que se propõe. Então, assim, Perfeito. é um trabalho difícil, é um trabalho que leva a gente até a floresta, realmente, leva a gente até essas comunidades, e o resultado é um jovem de 16 anos nos mostrar o título e dizer, eu vou votar. Bem como um senhor de 80 anos virá, como teve na última eleição, virá e dizer assim, doutora, pela primeira vez eu vou escolher o meu presidente da República. Quer dizer, isso não tem preço, Então, né, doutora? Isso não tem não preço. tem. Infelizmente, Não o tempo tem. é curto, eu quero Nem para a agradecer. justiça eleitoral, nem para a justiça eleitoral e nem para os povos indígenas. Perfeito, muito obrigada. Infelizmente, o tempo é curto, a gente precisa encerrar. Boa tarde para a senhora, até a próxima, viu? Tá, Rafaela, até a próxima.